na França. Bom dia, Sua Santidade. É uma grande honra dar as boas-vindas para o senhor e muito obrigado por o senhor ter gentilmente ter aceitado o nosso convite para esse evento e junto com os 12 jovens influenciadores e transformadores. Os ativistas farão perguntas sobre a humanidade, esperança e compaixão, mudança climática e eu sou muito feliz por ter sido a coautora de 4 livros com o senhor. Sua Santidade, hoje estamos nos reunindo em meio a uma pandemia mundial, às desigualdades sociais exacerbadas e ao colapso ecológico. A solução desses problemas globais está realmente ao nosso alcance sob os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, um programa de responsabilidade universal em ação. A humanidade de hoje tem os recursos para cuidar de cada pessoa, bem como as habilidades para preservar a Mãe Terra. Mesmo que ainda nos falte a força de vontade individual e coletiva para implementar as soluções existentes. Há uma crescente consciência de que a chave para um futuro sustentável é uma mentalidade altruísta que valoriza a colaboração acima da competição e beneficia o bem-estar das pessoas como um todo. Isso é condizente com a evidência científica de que o cérebro humano é principalmente um cérebro social e empático. A civilização humana começou com amor. A civilização não começou com a tecnologia, começou com amor, cuidado e ajuda mútua. Embora subestimados, estes valores estão no centro de nossas sociedades modernas, como destacado durante a atual pandemia pela contribuição chave de enfermeiros, médicos e cuidadores, tomando conta dos outros. Sua Santidade, tudo isso também é congruente com o seu ensinamento mais relevante sobre o amor afável, que é a base da responsabilidade universal. Mahatma Gandhi costumava dizer: seja a mudança que você quer ver no mundo. Nessa década eu respondo a ele: seja o amor que você quer ver no mundo. Sua Santidade, poderia compartilhar conosco como cultivando o amor afável nesse século XXI pode nos permitir curar nossas divisões e avançar realisticamente em direção à paz global, justiça, responsabilidade e a felicidade a qual todos nós aspiramos. Muito obrigado. I'm 88 years old. Esse ano eu... 86 years old. Agora eu estou com 86 anos de idade. In my lifetime, the world. E durante a minha vida, First World War. Eu presenciei durante todo esse tempo de vida, eu presenciei a Primeira e a Segunda Guerra Social, e no qual teve muitas matanças. E se nós vemos, qual foi o resultado dessas violências tremendas? Os resultados mais sofrimentos e mais raiva dentro do coração. Eu sempre disse que eu admiro o espírito da União Europeia.
these member states. No passado, esses países europeus, antes da União Europeia, esses países da Europa, se brigavam uns com os outros. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles se conscientizaram que a violência não é a via. No use. A violência com os seus vizinhos não é benéfico para ninguém. Arch enemy. But then, according to circumstances, de Gaulle, essas pessoas e depois da Segunda Guerra, alguns pensantes pensadores como o chanceler alemão Konrad Adenauer e o francês General de Gaulle, eles confraternizaram e fizeram a União Europeia. Então, desde então, foi uma coisa muito boa, que desde então não houve mais discórdias entre eles, porque esses pensadores chegaram à conclusão, conscientizaram que a violência não leva a nenhuma parte e que deveriam desenvolver uma união que seria benéfico para todos. E foi aí que surgiu essa União Europeia. Now, whole Europe, whole world. Então, eu sempre penso que o mundo inteiro, o norte, sul, leste, oeste, Part of the humanity. nós somos todos parte de uma única humanidade. E nós devemos pensar na humanidade. Nós devemos pensar no planeta, no mundo como um todo. No longer sort of thinking, my nation, E atualmente no mundo, esse pensamento unitário, meu país, minha nação, é desatualizado. Que é um pensamento desatualizado, porque todos nós somos interconectados. Se olhamos pelo lado da economia global, e que nós estamos todos interconectados. E nós vemos também, por exemplo, o aquecimento global que afeta todos, não só um país, um continente. Então chegou um momento em que nós devemos pensar o mundo como um todo e não pensar individualmente, minha nação, meu povo. E nós não devemos pensar, meu povo, minha nação. Nós devemos pensar sobre o mundo como um todo, sobre a humanidade. Em um mundo se nós olharmos para dentro de nós, nós veremos que todos nós somos todos iguais como seres humanos. Nós temos, é claro que nós temos diferentes formas, diferentes cores, mas a nível de emoções somos todos iguais. A consistência do cérebro são todas iguais. Now we have to live together on this planet. Aquilo que é real é que nós devemos coexistirmos juntos nesse planeta. Então chegou o momento que nós devemos pensar na humanidade como uma família como um todo e no mundo inteiro como um todo. E não pensar mais separadamente, individualmente, meu mundo, meu país. Meu compromisso, um dos meus compromissos é realmente essa humanidade como um todo, como uma família. Quando éramos no Tibete, no passado, nós pensávamos, nós tibetanos. Mas quando nós fomos exilados aqui na Índia, eu vi que não existe só nós tibetanos, que existem indianos, e eu me conscientizei que nós somos todos iguais. Third eye. É claro. Who came
with third eye. É claro Then we feel, oh, something different. É claro que tem essas deidades pintadas com 3 olhos, então a gente olha para elas como uma pessoa diferente, um ser humano diferente. Mas aquilo que nós devemos pensar, realmente ser consistente no pensamento, é que nós somos uma humanidade, nós somos um mundo, uma família. E isso, se nós pensarmos minha nação, meu povo, minha comunidade, isso é uma coisa irrealista. With consider oneness of human being. Now still, we need more effort. Mesmo que nós já tenhamos pensado nessa unicidade humana, mas nós devemos esforçarmos juntamente para trabalharmos nessa direção. Tem muita coisa a fazer ainda. E a coisa mais importante que nós devemos pensar, em primeiro lugar, é pensar na humanidade como um todo. Esse é o meu maior compromisso e a crença maior que tenho sobre na possibilidade da unicidade humana. E vocês aqui, meus amigos, I hope, I feel, you also. Eu espero que vocês juntem-se a mim para promover essa unicidade humana e o mundo como um todo. E eliminar esses pensamentos individualistas de minha nação, e até no campo da religião, falar minha religião. Essas atitudes, esses pensamentos são desatualizados, e nós devemos pensar na coisa comum que une todas as religiões, que é aquela que todas as religiões do mundo, elas carregam a mesma mensagem de amor, afável e compaixão. Então, as suas filosofias são diferentes individuais, isso é uma coisa secundária, mas baseado nessa mensagem comum a todas as religiões, nós podemos esforçarmos e vermos que as religiões podem coexistir juntamente em base a essa mensagem universal. E a Índia, para mim, é um exemplo onde todas as religiões podem coexistir juntas. Por exemplo, aqui na Índia tem o islamismo, que tem a ramificação de Shia e Sunni e Shias. Mas aqui na Índia, essas duas branches do islamismo nunca teve conflito entre eles, mas nos países vizinhos, na qual eles não têm esse conceito de unicidade entre as religiões, eles brigam entre eles. Então, eu acho que a Índia é um exemplo para nos mostrar que a união entre as religiões, a harmonia entre as religiões é possível. Mas nós mutual respect, mutual learning. A coisa mais importante entre as religiões devemos desenvolver um respeito mutual entre as religiões. Essa é a coisa básica. Isso é o meu empenho. Meus amigos, então eu peço a vocês, pensem sobre isso e se esforcem a construir um mundo melhor, um mundo feliz, um mundo pacífico e mais harmonioso. Muito obrigado. Or argument. Agora as perguntas ou argumentos. Since my childhood, Desde quando eu era pequeno, nós treinamos em argumentar, debater uns com os outros. My name is Michael. They call me Killer Mike. It's an honor to be on here with you. Sua Santidade, meu nome é Michael. I have looked at a lot of religion and I've looked at a lot of Sua Santidade, and women. And what I wish to know, o nome in this physical realm, fear seems Sua to Santidade, desejo saber por que medo parece reinar supremamente
neste mundo, quando o amor tem se mostrado consistentemente, não importa o sistema de crenças, um agente mais poderoso para a mudança, para o bem de todos. Portanto, minha pergunta é: por que o medo prevalece sobre o amor como tanta frequência? Is a more powerful agent for change. Por que isso acontece? Esse Michael Hender, também conhecido como um cantor rapper, homem de negócio, ativistas e apresentador de uma série popular no Netflix. Naturally, Sociedade diz que no passado nós pensávamos em limitadamente em minha religião, meu grupo e assim por diante. Mas esse pensamento é uma coisa desatualizada, uma coisa antiga. E atualmente, nós devemos pensar no mundo inteiro. E por causa disso, por causa desse pensamento, se desenvolveu a União dos Estados Americanos. according to reality, now we have to think E, atualmente, nós devemos pensar como aquilo que nos mostra a atualidade. peaceful, Devemos pensar em get benefit. uma sociedade harmoniosa. Emphasis Mas, por outro lado, nós não pensamos nessa maneira e focamos somente com uma mente limitada, somente no meu país, na minha nação, na minha comunidade. Isso é uma coisa que não funcionará. although you see the thinking yourself, Mesmo que você pense concern about your own mesmo que você pense que você é preocupado somente com a sua comunidade, sua nação, mas isso é uma mente muito limitada. E nós devemos pensar de acordo com a realidade do mundo atual. world. A realidade do mundo atual é um mundo igual para todos. E agora chegou o momento, de acordo com essa realidade, Promote nós devemos promover o conceito de unicidade. all inspired in different E a unicidade, a união entre as religiões. carry same message. Em respeito às diferenças que cada religião tem entre si. Muito obrigado, Sua Santidade, eu apreciei muito. Holiness, I just wanted to thank you for sharing your wisdom. You truly are a source of hope and inspiration. Sua Santidade, Many are suffering and are eu shaken. gostaria de agradecer ao Senhor. Critical and urgent time Sua Santidade, obrigado por continuar conosco a sua oportunidade de sabedoria. O Senhor é uma fonte de esperança e inspiração para nós, no momento em que tantos estão sofrendo e abalados. Nunca houve um momento tão crítico e urgente para que o mundo se unisse em torno de amor e pusesse de lado as diferenças políticas, religiosas dentre outras. Hoje, todos que estamos aqui reunidos compartilham essa mesma visão. Eles vieram a convite de Sofia e seu programa Seja o Amor e nossa organização, um mundo coletivo melhor, que agora apresenta mais de 50 nações e 7 continentes. E se concentra na criação colaborações internacionais entre os agentes da mudança global através de uma abordagem relacional de coração a coração. Juntos estamos trabalhando para construir um mundo livre de pobreza, fome e sofrimento de todo tipo, e para promover a responsabilidade universal e o cuidado. Trabalhamos com líderes de todas as idades, alguns com até 13 anos, que o senhor encontrará hoje. Sua Santidade, humildemente nos aproximamos da voz para solicitar orientação enquanto procuramos tocar ao coração da humanidade com sabedoria superior. I'll begin by introducing Hoje o senhor encontrará 3 grupos diferentes. No grupo themselves. no grupo 1 tem os jovens ativistas. E nesse grupo tem Viviane Hart, 13 anos, 10 anos, Hazen Fatma, 13 anos e Glover Hogan. Elas se apresentarão e a Glover fará uma pergunta em nome do seu grupo. Yes? Hello. My name Viviane. is Vivian Har.
Meu nome é Vivian Ha. Laudato Tree, a youth-led movement to plant and protect 7 million trees along the Great Green Wall in Africa. Eu sou eu tenho 10 anos que dedicou a vida ao fim da escravidão das crianças. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com o senhor. E essa é Harini de Paquistão e eu tenho 13 anos. Eu sou uma autora de teatro, atriz de teatro e atuei em peças de teatro para os direitos das crianças, casamentos de menores, abuso infantil, igualdade entre os sexos, exibidas na literatura infantil. E meu objetivo é influenciar as pessoas que estão ao meu redor positivamente, influenciar positivamente. E sua santidade, meu nome é Glover Hogan e eu tenho 21 anos e sou uma ativista do clima, pesquisadora de ecoansiedade, fundadora da Força da Natureza. Essa vontade de trabalhar começou quando eu tinha 11 anos, quando eu vi um documentário em como as pessoas estão destruindo o mundo. And supported students in over 50 countries to realize their power as change makers. Working in boardrooms and classrooms alike, I realized that the threat, even greater than the climate crisis, is how powerless we feel in the face of it. Concerned mums and dads, anxious 11-year-olds, and cautious corporate leaders. Often we are afraid to take responsibility for this crisis. Em geral, nós estamos diante desses desafios existenciais como a crise climática, da extinção em massa, é fácil se sentir impotente, sentir-se pequeno demais para fazer a diferença, imobilizados em relação a atuar. Há uma citação. Com grande poder vem grande a responsabilidade. No entanto, acredito que, ao contrário, também é verdadeiro, com grande responsabilidade vem grande poder. Isto é algo que todos os grandes movimentistas e agitadores do mundo sabem que é verdade, inclusive o senhor mesmo. Nenhum deles nasceu como líder. Eles simplesmente decidiram se tornar diretamente responsável. Sua Santidade, o senhor falou com relação à idade com relação à ideia de responsabilidade universal. Quando o senhor decidiu se tornar diretamente responsável, o que foi o catalisador? E ao fazer isso, como percebeu o seu próprio poder de inspirar o bem ao mundo? Now, of course, I'm a religious person. Claro, eu sou uma pessoa religiosa. E desde quando eu era criança. Training. E desde quando eu era criança, eu sempre fui treinado a pensar no mundo como um todo, todos os seres humanos e todos os seres sencientes e o mundo como um todo. Quando eu vivia no Tibete, nós pensávamos, nós tibetanos, nós pensamos de uma maneira individualista, mas quando nós chegamos aqui na Índia e encontramos diferentes pessoas, e não só indianos, mas pessoas de diferentes partes do mundo, eu sempre tive a oportunidade de conversar com eles, de encontrá-los. E eu comecei a pensar, nós todos somos seres humanos, fisicamente, emocionalmente, somos todos iguais como seres humanos. Se olharmos para a nossa história, os mesmos tipos de seres sencientes, como brevemente mencionei antes, essa mesma comunidade de seres criam problemas uns aos outros, como eu mencionei antes. E esses mesmos seres humanos iguais criam violência entre eles.
very narrow-minded. Antigamente, as pessoas tinham a mente muito limitada, muito Own sort of country. e eles pensavam somente em uma maneira pequena, somente na sua própria comunidade individual. Mas nós estamos no século 21 e nós devemos pensar como a humanidade como um todo, em vez de pensar minha nação, meu povo e assim por diante. Our practice thinking entire sentient being, our practical level, E nesse pensamento de pensar sobre on this planet, a unidade inteira, mas a nível prático, nós devemos pensar que nós devemos coexistir juntos nesse mundo, nesse planeta. concept of oneness of E nós devemos coexistir juntos com o conceito de unicidade humana. realistic, Isso é uma coisa realística immense benefit. e tem um benefício imenso. Own sort of little experience Eu falo da minha própria experiência. of human being. Com esse senso de unicidade entre os seres sencientes, em todos os lugares que eu vou, que eu visito e vejo outra pessoa, eu vejo, é um outro ser humano, outro ser humano. Em qualquer lugar que eu vá, seja na América Latina, na Europa e assim por diante. That really E esse pensamento realmente me ajuda a liberar esse pensamento limitado, uma mente pequena, de mente pequena. same. Então, Now, in practical level, no pensamento, nós devemos pensar de uma humanidade como um todo, de seres como um todo, e a nível prático, nós devemos pensar que nós devemos coexistir junto nesse mundo. that due to different factor and we and they is outdated. E se nós pensamos nesses fatores diferentes, eu e eles, nós e os outros, é uma coisa desatualizada. E isso não cabe no tempo atual. Your Holiness, our next guest has undergone throat surgery. Excuse me. Her name is Beatrice Martin, and she's also known to. Sua Santidade, a nossa próxima é a Beatriz Martin. Because of the throat surgery, Ela acaba de ser submetida a uma cirurgia na garganta, mas ela queria de todo o coração conhecê-lo hoje. Seu nome é Beatriz Martin, também conhecida pelo público de língua francesa como Coração de Pirata. O senhor haverá nessa tela e nós emitiremos a sua gravação. Bom dia, senhor senador. Meu nome é Beatriz Martin, também conhecida como Coração de Pirata. Eu sou uma cantora e compositora vencedora de prêmios pianista e defensora do LGBT. But I'm guessing that we still have a long way to come towards equality. Your Holiness, my question for Minha sociedade, minha pergunta é como cada vez mais mulheres estão evolvendo para posições de responsabilidade e liderança, mas ainda estamos longe da igualdade do lugar que as mulheres merecem nesse mundo. Sua Santidade, minha pergunta é a seguinte: como podemos incentivar mais igualdade? Basically, we all Como eu mencionei antes, basicamente nós somos todos seres humanos. male and female. E dentro desse nós temos a classe de mulheres e homens. E tem entre esses dois gêneros tem pequenas diferenças. Or karmic creation. Seja que nós pensamos que seja uma criação de Deus ou criação kármica, mas por esses dois gêneros gêneros humanos já existem por milhões de anos centenas de anos. E sem homens e mulheres não existia mais a humanidade. On the basis of different sorts of No passado, tinha muita divisão. male and female. I think the society where Essa divisão de homem e mulher, the eu acho que a sociedade ability pensa mais em termos de habilidade de fazer as coisas. Por exemplo, female no trabalho árduo mais para homens, mas fisicamente, como humanos, são todos iguais.
on the Mas a nível de religião, male and female. mas não, a nível de, o que eu quero dizer é que a nível físico tem uma diferença de homem e mulher, mas Buda, do ponto de vista de Buda, ele deu os mesmos direitos para os homens e as mulheres. Narrow-minded, Isso, then male more hardworking, female less. But then basically now today mas a nível de de forteza, o homem talvez pode ter mais forças para trabalhar como os trabalhos árduos e as mulheres talvez não tenham. Mas a nível mental, não tem diferenças da habilidades do cérebro e da inteligência entre homem e mulher. we need E chegou um momento que nós devemos nos esforçar para male and female para ir like that. para a igualdade entre homens e mulheres. Nós devemos esforçar e trabalhar para que isso aconteça. So these, due to religious belief, E essas divisões entre homens e mulheres, isso é devido a algumas religiões que têm essas discriminações. Mas, do meu ponto de vista, essas discriminações baseadas entre homens e mulheres, baseadas entre as religiões, é uma coisa desatualizada, antiga. E nós devemos pensar em uma maneira realística, como o mundo está se evoluindo hoje em dia. E, falando francamente, homem precisa de mulheres e as mulheres precisam de homens. Nós somos iguais desse ponto de vista. Uns precisamos dos outros. Wonderful response to that. Muito obrigada, Sua Santidade. Foi uma resposta maravilhosa. Leaders next. E a próxima Themselves in this order. é um grupo de ativistas da paz. Stephanie Benedetto and Susan Rockefeller. Now, Susan will ask the question on behalf of her group. Moshta. Your Holiness, it's an honor to be in your presence. É um grupo de mulheres influenciadoras. I'm an Afghan-Canadian singer, talk show host. A primeira é Stefana Benevita, eu sou uma advogada corporativa, cofundadora da Rainha da... I have been an avid follower of your teachings. Não, é Susana Rockefeller. Sou uma conservadorista, cineasta, artista, editora-chefe da revista Muslin. I know your teachings would be a great value to the people of my country. Eu acho que os seus ensinamentos vai ser de grande valor para as pessoas do meu país. okay. Now question. Your Holy. I'm on a mission to solve the world's water crisis. Sua Santidade, eu sou em uma missão de... Essa é Stefana Benedito, advogada corporativa, cofundadora e rainha da matéria-prima, trazendo sustentabilidade para a indústria têxtil. E minha missão é trabalhar para conservar a água. E eu faço isso também para minhas crianças, e assegurar que eles tenham água limpa para beber. E My name is Stephanie Benedetto, and I'm the Queen of Raw. Thank you. Your Holiness, I am so deeply grateful. Sua Santidade, eu sou muito gratificada em estar na presença virtual com o Senhor e agradecer pelo amor e a compaixão que o Senhor traz para o mundo. Meu nome é Susan Rockefeller. Our soils, our oceans, and each other, so that all life has the possibility to thrive. I love to paint,
make films, Eu gosto de pintar, fazer music filmes that inspire ideas, beauty, and action for a better world. As women influencers brought together by Be the Love and One Better World Collective, we celebrate the divine feminine. Como grupo de mulheres influenciadoras, eu gostaria de celebrar o feminino que existe, o divino feminino que vive em cada um de nós. Help us understand our interconnectedness and help us to imagine a new way forward. And as you said earlier, with a sense of oneness and loving kindness. Your Holiness, you say you are wholeheartedly. Sua Santidade, o Senhor disse que o Senhor tem um coração feminino. Minha pergunta é a seguinte: como seus ensinamentos podem ajudar as mulheres a cuidar de si mesmas, dos outros e da terra? Muito obrigada. My main interest or Meu maior interesse ou preocupação é um coração afável. physically, Até fisicamente, se nós pensarmos bem, até fisicamente, desde quando nós nascemos, a nossa mãe tem completamente cuida completamente de nós. Os pais algumas vezes aparecem. E fisicamente, biologicamente, a mãe tem o seio que provê o leite. then milk. E a criança, assim que ela nasce, ela toma o leite materno, bebe o leite materno, suga o leite materno. So all Isso é uma coisa biológica. begin Nossa vida, baseado nisso, nossa vida começa com o amor da nossa mãe, com o amor da nossa mãe. E até mesmo se olharmos bem, até os animais, eles vivem pelo leite materno, aqueles mamíferos. when seeing some sort of picture of suffering. E os cientistas também, Physically also you see. os cientistas estão fazendo pesquisa e eles notaram que as mulheres têm muito mais afetiva, muito mais sensível, porque assim que elas veem uma fotografia de alguém sofrendo, elas imediatamente têm a sensação de que está acontecendo com ela mesma. Então chegou um momento que as mulheres têm que ser mais ativas. Wonderful. E nos países que têm algumas mulheres líderes, elas estão realmente fazendo as coisas maravilhosas. E algumas vezes eu penso, e algumas vezes eu me expressei que se a maioria dos países no mundo tivessem mais líderes, presidentes femininas, mulheres, o mundo talvez seria muito mais pacífico. Or New Zealand. Se nós vemos, tem uma líder feminina na Nova Zelândia. Significant. E isso é uma coisa e isso é muito significante para o mundo todo. Majority Então, se a maioria dos países no mundo tiver mais líderes, mais presidentes, mais primeiros ministros femininas, será uma coisa mais segura. female No passado, os homens eram os mais dominantes e as mulheres eram suprimidas. so that is ancient Mas isso é um pensamento antigo, desatualizado, e atualmente nós devemos pensar que os homens, todos nós como os humanos, temos os mesmos direitos. Mas as mulheres, desse ponto de vista, as mulheres têm mais compaixão. E as mulheres, chegou um momento que as mulheres têm que ter mais responsabilidade. E esse é o meu pensamento sincero. a few years ago
alguns anos atrás, mesmo eu me exprimi, should continue. no caso que a instituição Dalai Lama continuará, o futuro Dalai Lama pode muito bem ser uma mulher. Então, Compassion. Então, as mulheres, atualmente, nesse mundo atual, as mulheres têm que promover, têm que tomar mais espaço na vida política, em toda a vida, porque as mulheres têm muito mais passiva. A nossa próxima hóspede, em seguida, é a senhora, é uma das grandes ativistas. E esta é Buffy Sainte-Marie, ela é uma cantora, compositora indígena, atriz, ativista. Eu sou uma cantora, compositora, indivídua, atriz, autora, ativista social. Minha vida é tudo isso. Mas com o meu tempo, eu trabalho muito pelos indígenas, que é uma raça esquecida pelo mundo. Nas Américas, durante séculos, da escravidão de mulheres e meninas indígenas foi mantida em silêncio, começando muito antes e continuando muito depois do fim da escravidão dos povos africanos. Mas isso nunca foi discutido nas escolas, raramente nos noticiários, e é uma prioridade baixa para os governos. Sua Santidade, minha pergunta é o seguinte: como enfrentar compassivamente a misoginia ou desonestidade? Education. Tudo isso tem a ver com a educação e tem a ver com tradições. As femininas, as mulheres são vistas como uma coisa inferior, mas isso tem que mudar. Now more leaders. E como eu mencionei na resposta anterior, quanto mais tivermos líderes femininas, líderes mulheres, será melhor para todos, porque as mulheres devem mostrar ao mundo que essa capacidade imbuída nelas de compaixão. In order to achieve a fim que nós tenhamos um mundo pacífico, as mulheres têm que tomar mais ações, têm que ter mais ativas, têm que ser mais ativas. E isso nós temos que imbuir na nossa educação. Por centenas de anos, os homens foram dominantes e as mulheres foram oprimidas. E isso tem que mudar por meio da educação, esse pensamento. Essa mulher também foi uma cantora, foi a compositora de uma música muito famosa do filme Top Gun e Oficial e Cavaleiro. Sua Santidade, esse é um grupo de ativistas da paz e cada um delas vão apresentar-se individualmente. O nome dela é Martinez Macier e Emmanuel Jal. Xetzcal Martinez é uma artista hip-hop e ativista do grupo indígena. Chitescat, we can't hear you. I'm sorry. We can't hear you at all. There was a technical problem. Try again. All right. That's okay. Massey, we'll come back to you, Chitescat. Massey, if you could just introduce yourself. Massey é um empresário indígena, animador. My name is Massey White Knight. Apresentador em show de sucesso na TV. Eu nasci no Canadá. She is a producer, a multi-nominated recording artist, and an anti-bullying advocate, also starring in the docuseries Queen of the Oil Patch. But today,
citizen of the world, using my voice to champion sustainable ways to help indigenous people. Eu uso a minha voz para criar consciência nas pessoas sobre essa situação indígena. Sorry, Jal, are you there? Mute myself. Your Holiness, I'm really excited. Sua Santidade, esse é o Manuel Gel. Sua Santidade, eu sou muito feliz por estar aqui. Eu toquei toquei para o senhor em Nova York. I'm from South Sudan. Eu sou do sul do Sudão. E eu nasci no período em que tinha guerra no Sudão. E eu me tornei uma criança soldado, mas eu consegui transformar minha vida por meio da música. E hoje em dia eu sou um ativista. E eu tenho... o senhor foi... Sua Santidade, eu tenho uma pergunta para o senhor. Em 59, viu o trauma de se tornar um refugiado na Índia por causa da ocupação militar do Tibete. O senhor foi obrigado a deixar tudo para trás para sobreviver à fome, à guerra, ao colapso ambiental, assim como atualmente fazem milhões de crianças, homens e mulheres. Após 6 décadas, o senhor é um dos refúgios mais antigos do mundo. Sua Santidade, minha pergunta é: como o senhor superou o trauma da vida no exílio? Esse foi um jovem soldado que é uma prática muito usada na África. Se tornar as crianças soldados. Agora, desde que nós nos tornamos refugiados, nós tibetanos nos tornamos refugiados. But I think mentally, emotionally. Mas mesmo assim, eu acho que mentalmente, emocionalmente, o tibetano, a China e a Índia têm um histórico muito cercano. The 7th century Tibetan king Mary. No século VII, o rei tibetano Sonzen Gampo se casou com uma princesa chinesa e ajudou muito a promover o budismo no Tibete, porque o Sonzen Gampo já era budista e na China já tinha o budismo. Mas hoje em dia, esse totalitarismo que existe na China é aquilo que causa um grande problema, esse pensamento totalitarista. E alguns políticos chineses com uma mente limitada, eles dizem que o tibetano, a crença tibetana budista é a causa de divisão e eles tentam eliminar essa causa de divisão segundo eles. Mas isso é devido a um regime totalitário que existe na China. Quando eu vivia no Tibete, eu visitei a China e eu conheci o Mao Tse Tung.
I very much impressed. E eu confesso que fiquei impressionado com esse regime e queria me juntar ao Partido Comunista. E alguns dos meus amigos me disseram, não tenha pressa, não tenha pressa. Mas naquele tempo, o regime comunista que imperava na China era aquilo que diz o comunismo, era para trabalhar com toda a classe trabalhadora. E isso era uma parte boa do regime comunismo, que pensava nos trabalhadores igualmente. Mas, com o passar do tempo, mesmo dentro do Partido Comunista, começou a desenvolver esse pensamento totalitarista. Meu poder, meu poder, meu poder. E esse pensamento, essa atitude, criou um grande problema no regime comunista chinês. E por causa disso, nós fomos forçados a correr para o exílio. E eles queriam suprimir o tibetano, e por isso que nós fugimos para a Índia. Mas mesmo até hoje, eu falo, nós não queremos uma separação da China. Nós podemos permanecer dentro da República Chinesa, mas mantermos a independência cultural. O termo chinês Kunhouguo significa Nação Unida. E nós poderíamos viver dentro dessa federação, dentro da Nação Unida. Mas o problema deles, dos chineses, é por causa desse regime totalitarista. É isso que muda o conceito mudou o conceito do comunismo. Mas mesmo os chineses dentro da China, muitos deles querem a liberdade. E nós tibetanos não queremos a separação da República Chinesa. Nós queremos seguir a via do meio. Muitos tibetanos me criticam por a minha maneira, pela minha atitude. Mas muitos deles são de acordo comigo. Oneness of humanity, and our big neighbor, China, we have to live. Mas nós devemos pensar pensar em uma unicidade humana e devemos pensar que todos nós podemos viver pacificamente. Nós desenvolvemos esse conceito de unicidade humana. No benefit to both. Mas se os chineses continuam com esse pensamento, essa sensação negativa com os tibetanos, isso não vai ser uma coisa conduciva nem para um nem para outros. E no momento em que nós fugimos para a Índia, naquele tempo, o Pandita Nehru nós desenvolvemos um relacionamento muito cercano. Things really become very, very dangerous. E quando antes de eu fugir para a Índia, antes que nós fugíssemos para a Índia, eu já desenvolvi, recapitulando, nós fugíssemos para a Índia, nós desenvolvemos uma relação muito cercana com o Pandita Nehru. E quando as coisas pioraram muito dentro de Lhasa, nós fugimos para a Índia. E quando nós chegamos aqui na Índia, eu encontrei de novo o Pandita Nehru e I think very sympathetically Tibetan refugee community. Ele organizou as comunidades tibetanas aqui na Índia.
E eu falei para ele, desde que nós temos a nossa própria língua tibetana, eu gostaria de pedir ao Senhor que criasse escolas próprias para os tibetanos, para que pudesse continuar estudando na própria língua tibetana. E o Pandita Nehru o Pandita Nehru naquele tempo me falou que Kangra é onde está Dharamsala, é o melhor lugar para que o senhor faça a sua residência permanente. E dessa maneira eu vim morar em Dharamsala. Por um lado, eu me considero um refúgio tibetano, mas por outro lado, eu me considero indiano. Porque nós aqui, refugiados na Índia, nós temos o direito de cultivar, promover a nossa própria cultura religiosa, a cultura filosófica e cultura linguística. So, since 8th century, the Nalendra master e desde o século no século VIII, o rei Trulson Detsen, ele convidou o abate Shantarakshita para introduzir o budismo no Tibete, o budismo da Universidade de Nalanda no Tibete. E Shantarakshita, ele mesmo era um grande lógico e um grande filósofo. E ele introduziu o budismo da Universidade de Nalanda no Tibete. E por causa dessa sabedoria, desse conhecimento da Universidade de Nalanda, nós aprendemos a estudar o budismo pelo lado lógico e não pelo lado da fé. E por causa desse tipo de conhecimento, nós podemos interagir no exílio, nós podemos interagir com várias pessoas de outras religiões e também com cientistas. Analytical way thinking. So we also usually have very close sort of contact with scientists. So as a matter of fact, in our college, monastery college, also now introduced. E por causa dessa interação com os cientistas, em algumas universidades monásticas aqui na Índia, eles também introduziram no seu currículo os estudos científicos. De qualquer forma, nós nos tornamos um refúgio. Quando nós éramos no Tibete, nós tínhamos uma mente limitada, mas desde que nós chegamos aqui em exílio, como nós conhecemos outras pessoas, nossa mente se tornou uma mente mais aberta e podemos interagir com outras pessoas. Por um lado, foi bom esse refúgio. Vim para o exílio. Muitas pessoas me disseram que, desde que o Dalai Lama veio para o exílio, isso foi muito benéfico para o mundo todo. Em vez, se ele tivesse ficado no Tibete, dentro do Palácio Potala, e fazendo rituais, isso não era muito benéfico para muitas pessoas. E eu me acho, atualmente, eu penso que eu sou uma pessoa muito prática. Muito obrigado, Sua Santidade. Sua Santidade, nós
temos This question to you now at this time. Massey. nós temos tempo para algumas perguntas e vamos fazer uma outra pergunta de Massey. Massey, did you hear me? Yes, sorry, I had it on mute. Your Holiness, Sua Santidade, ancestors lived meus antepassados indígenas compartilharam ensinamentos sobre o amor, respeito, coragem, honestidade, sabedoria, humildade e verdade por centenas de anos, e vivemos em paz cuidando da terra, e uns dos outros, até sermos assimilados e despojados de nossos lares e de nossa terra. Minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que estes ensinamentos ministrados por o senhor são suficientes hoje para curar a humanidade e a Terra? Oh. I think native people. Eu acho que as pessoas nativas, os nativos, por mais de 100 anos, a nossa vida era muito cercana à natureza, porque a nossa vida completamente dependia da natureza. E depois surgiram as tecnologias. You see, for temporary, technology can overcome, can do more. Do meu ponto de vista, eu acho que But now, por um tempo eu pensei que as tecnologias podiam ajudar muito, podiam ajudar a natureza, mas nós chegamos ao ponto em que sentient being who depend on nature. So, visto que nós somos seres sencientes que dependemos da natureza, então é muito importante que nós mantenhamos esse contato com a natureza, mas por causa da tecnologia nós desenvolvemos uma esperança não realista que a tecnologia pode resolver todos os problemas, fazer todas as coisas. You see, you have very good tradition. Mas como seres nativos, vocês tinham vocês têm que manter essa relação com a natureza, porque é muito importante. Se as pessoas acreditam muito e somente nas tecnologias, On the nature of the planet. Isso não é bom, porque nós dependemos da natureza nesse planeta. Está relendo a pergunta. Está relendo. Então, a preservação somente das nossas tradições individuais, não é o suficiente. Porque o mundo está mudando e o clima também está mudando. Por exemplo, nós devemos, porque o mundo está mudando, nós devemos usar algumas dessas tecnologias para preservar a natureza, tipo a energia eólica, a energia solar, para preservar a natureza. Então, a tecnologia, por um lado, é boa. E nós devemos prestar atenção na ecologia e no meio ambiente. Isso é uma coisa muito importante.
Thank you very much, Your Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade. Time for a couple more questions and then an introduction from Shutezcat. Raheen Fatima, if you could bring your question to Your Holiness. Temos agora a pergunta da Rahim Fatima, que é a ativista paquistanesa de 13 anos. His Holiness's, Time magazine, that I would be here 3 years from when I was doing that. It's an honor. Antigamente, 3 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, eu estava lendo sobre Sua Santidade, sobre o Time Magazine. E isso não, eu não sabia que 3 anos depois eu ia encontrar com o senhor. Sua Santidade, o senhor chamou muitas vezes, direcionou a minha geração, encorajando-nos a participar de uma revolução de compaixão. Minha pergunta é o seguinte: na nossa idade, o senhor diria que também era revolucionário? Sim. Desde quando eu era pequena, eu era muito interessado em ciência, em tecnologia. Then, when I was in China, quando eu visitei a China, quando eu estava no Tibete, visitei a China e falei com o Mao Tse-tung. Then Chairman Mao Zedong told me, your thinking is very scientific. E Mao Tse-tung me falou que, o seu pensamento é muito cientista. Expressed to me, religion is opium. Mas no final, Mao Tse-tung falou para mim, a religião é o ópio da sociedade. É claro, naquele momento... What Chairman Mao Zedong have the trust told me religion is opium. É claro que eu sou um religioso e I think seems to see. E por isso que ele falou para mim. Mas de um certo ponto eu acho que ele acreditava que eu era um revolucionário, porque ele falou isso sobre Looking at my eye. Ele falou, quando ele falou para mim, olhando dentro dos meus olhos, falando que a religião era um ópio, eu fiquei meio com medo e abaixei os meus olhos e escrevi isso que ele disse no meu caderno de notas. Eu acho que Mao Tse-tung era uma pessoa muito experiente. E eu era uma pessoa muito jovem e poderia enganá-lo um pouco. Mas desde pequeno eu gostava do socialismo. Eu me considero um socialista. Entre o capitalismo e o socialismo, eu acho que eu prefiro o socialismo e acho que o socialismo é muito melhor. Porque se nós combinamos o socialismo e a liberdade dos indivíduos, é muito bom. Mas se na China eles falam que são socialistas, mas tem o totalitarismo, isso não é muito bom. Two more questions, and then Shutezcat will introduce himself, and then Sophia will have her closing comments. Stephanie Benedetto will have a question for you now, Your Holiness. Temos a pergunta do Stephanie Benedetto. Sua Santidade, o senhor diz que é um profissional do riso. Minha pergunta é a seguinte. Made his younger brother Jeremy laugh Hoje de manhã, meu filho fez o seu irmão sorrir muito. E foi muito bonito ver essa atitude. Minha pergunta é, como o senhor mantém a alegria e o riso apesar do sofrimento do mundo? There's mainly beside my worldly sort of concept, as I mentioned earlier. Como eu mencionei antes, a concepção do mundo, que nós somos humanos e devemos coexistir juntos. Eu sou um monge budista, seguidor da tradição de Nalanda, e eu pratico, e a minha prática cotidiana é o altruísmo.
as soon as I wake up, Assim que eu me levanto, eu penso no altruísmo, combine with certain combinado com Nalanda Soro. com algumas visões filosóficas da Universidade de Nalanda, que e um deles é pensar que as coisas são interdependentes. Então, esses dois conceitos me trazem muita paz interior. So, and then normal, practical way. E de uma maneira prática, Create. There are many other people. The actual circumstances also create problem. tem muitas pessoas que criam problemas e tem algumas circunstâncias também que criam problemas. Mas você, a nível individual, você tem que manter uma mente pacífica. Isso é muito importante. Not just demoralize. Não, How to overcome these things. nós devemos pensar em como devemos eliminar as coisas e sem ter uma mente medrosa, com medo, sem ser imbuída pelo medo. Interconnected. E nós devemos pensar na interconexão que existe entre nós. If I myself used to worry, E por causa that worry, e se eu permaneço com medo, esse medo não me ajudará a eliminar nenhum problema. Mas eu tenho que manter um entusiasmo share. e tentar compartilhar esse entusiasmo para com os outros com um sorriso. Isso é muito importante, é muito melhor. Tibetan deities. Algumas, dentro da tradição tibetana, nós temos algumas deidades muito iradas e temos outras mais pacíficas. Eu realmente prefiro as deidades pacíficas do que aquelas deidades iradas. Okay. Thank you. Thank you, Your Holiness. We have one more question followed by an introduction by Shutezcat. Again, an honor to introduce to you Buffy St. Marie. Agora é a pergunta de Buffy St. Marie, again, de novo. Sua Santidade, parece não haver maneira de acelerar a maduração de uma maçã, mesmo que aumentemos a quantidade do sol sobre ela. Da mesma forma, Sua Santidade, existe alguma maneira ou alguma necessidade de acelerar o amadurecimento de outra pessoa? Ou cada pessoa no mundo está amadurecendo em seu próprio ritmo, não importa o que façamos por ela? Yes, we human beings, Sim, since we born, we learn. desde que nós nascemos, nós aprendemos sobre a compaixão, o senso de ter cuidados com os outros. Isso é devido à nossa mãe, aos cuidados maternos. E os cientistas dizem que nós somos animais sociais e qualquer animal social, desde que nascem, eles têm cuidados uns aos outros. Isso é a nossa natureza básica humana. What's the explanation? Warm-heartedness E is the source of inner peace. Um coração afável, a fonte do coração afável é a paz mental. E a paz mental é o antídoto à raiva, ao ciúme, à inveja. Even animal. Então, mesmo qualquer pessoa, qualquer
qualquer pessoa, se ela tem uma face sorridente, até os animais, eles apreciam isso. Se nós humanos mostramos uma face raivosa para os animais, até os cachorros, eles correm. Mas se nós, seres humanos, se nós olhamos para os outros com uma desconfiança, com cara raivosa, com uma raiva, ninguém gostará de você. Mas se você tem uma mente pacífica, um coração compassivo, afável e uma face sorridente, todas as pessoas gostarão de você. Isso é uma coisa, é um senso comum, é um pensamento, comum, é uma coisa, é a coisa certa. We consider mother more compassionate. Nós, como seres humanos, nós tibetanos, nós budistas, nós falamos mães seres sencientes, nós nunca falamos pais seres sencientes. Então, porque a mãe é a raiz da fonte da compaixão, porque o bebê sobrevive pelo leite da mãe e não do pai. From childhood, Desde pequeno, compassion. é como um exemplo da compaixão, desde bebê, nós dependemos da nossa mãe. Eu me lembro, quando eu era pequeno, desde criança, eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe era muito compassiva, meu pai não. Então, por isso que nós budistas, nós dissemos mães seres sencientes. Nós nunca dizemos pais seres sencientes. Thank you, Buffy. Shuteskat, please, looking forward to your introduction. Thank you. Piali Nimitzlafalos. Esse é o Martinez, é um artista de hip hop e ativista do clima indígena, que ele não conseguiu falar antes. Eu sou um indígena do mexicano e eu trabalho eu organizo eventos sobre o clima. Muito obrigado pelo espaço que o senhor nos concedeu. Ele é um indígena mexicano. Thank you, Shuteskat. Just wanted to say quickly, it was a real honor, Your Holiness, to be moderating this evening. Gostaria de agradecer a sua santidade, por moderar esse evento. Gostaria também de agradecer ao escritório e ao... Thank you, Your Holiness, for your most meaningful insight. Muito obrigada, Sua Santidade, por o senhor significante ensinamentos. E muito obrigado a Santo Rinpoche por esforçar em fazer com que esse evento acontecesse. Gostaria também de agradecer ao escritório e à equipe do escritório privado do Dalai Lama, assim como todos os participantes. Nesse tempo desafiador, nós sofremos. E por escutar suas palavras, nós nos curaremos e nós lutaremos e estaremos bem no final. Seu exemplo infalível de amor e serviço à humanidade é uma fonte de inspiração, coragem e esperança, que possamos sempre pensar com amor, falar com amor, agir com amor e viver com amor. Que possamos defender os direitos humanos e a dignidade humana em seu país, Tibete, e onde quer que estejam aqueles que são suprimidos. Que possamos ser sempre o amor que queremos ver no mundo. Obrigado, Sua Santidade. Por favor, tenha cuidado e fique bem. E esperamos que no futuro.
Esperamos que no futuro possamos nos encontrarmos pessoalmente. Tudishe, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Ok, nós todos temos responsabilidades para desenvolver e construir uma comunidade humana feliz e um mundo pacífico. Por favor, pensem sobre isso. Cada um individualmente, vocês têm a mesma responsabilidade e o mesmo potencial para fazer uma pequena contribuição para que isso aconteça. Mesmo que você pode compartilhar isso com 2 amigos, 10 amigos, 20 amigos e 100 amigos. Essa é a maneira que nós construiremos isso. E com esforços, é claro que sem esforços nós não poderemos mudar o mundo de uma só vez, mas poderemos fazer isso passo a passo. Muito obrigado.